Oi, queridos, vamos continuar o estudo, falar sobre a igreja local, amém? Hoje nós vamos falar dois assuntos aí. Eu não devo me falar no primeiro vídeo, primeira parte, porque a minha internet ela saiu. E agora eu vou falar na segunda parte sobre a igreja visível e a igreja invisível. Então, queridos, vou colocar aqui no quadro para vocês entenderem, amém? Igreja visível e a igreja universal. Então, amados, aqui nós paramos no primeiro vídeo, nós não concluímos esse assunto, ok? Então, nós vamos falar agora sobre duas igrejas, né? A igreja visível, que é a igreja local, e a igreja universal, ok? Então, nós vamos falar aqui dois pontos aí, amém? A igreja universal ou invisível, né? Invisível. A igreja universal invisível consiste de todos os discípulos de Cristo em todo o mundo, em todos os tempos. Somente Deus pode contar e identificar precisamente seus primogênitos. Então só Deus pode contar, né? Quantos membros, né? Quantas pessoas, né? Que estão ao mundo inteiro. Amém? Então isso é a igreja universal, é a igreja invisível, né? Nós não contamos. Não, agora a igreja local, né? Nós identificamos a contagem. Aqui fala, a igreja local ou visível. Uma igreja local consiste de cristãos que se reúnem no determinado lugar. Eles podem ser identificados e contados, tá vendo, queridos? Então, eles podem ser contados e identificados, né? Agora, invisível nós não conseguimos contar, né? Frequentemente a palavra igreja é usada para descrever uma congregação local ou assembleia de santos em um determinado lugar geográfico, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, queridos, essa igreja era local. É a igreja de Corinto. Então, queridos, essa igreja não é Corinto, é Corinto. Ok? Singular. Então, a igreja de Corinto está em 1 Coríntios 1 e 2. E se não atender, diz a igreja, Mateus 18, 17, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja pertence ao Senhor e muitas vezes chamada igreja de Deus. Jesus derramou seu sangue para comprar a igreja. Paulo falou de igreja de Cristo. E Jesus falou da sua própria igreja. Então, queridos, aqui também tem as 7 igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, né? Acabamos falando no primeiro vídeo. Então, queridos, a igreja local nós conseguimos, né? Contar, saber o endereço, né? A igreja a qual congregamos, né? Agora, a invisível, né? Ela é o mundo inteiro, né? Os 4 cantos da terra, amém? Agora, queridos, vamos falar outro assunto aqui, amém? Agora vamos falar sobre o segundo ponto aí, a mordomia da ação social da igreja. Então, queridos, nós entendemos, né, o que é mordomia. Mordomia é serviço, né? Então, mordomo é aquele que administra os bens materiais e espirituais. Então, aqui nós vamos falar sobre a ação social, né? Assistência social importante na igreja, né? Assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos fundamento para a obra de assistência social. Então, queridos, nos Salmos, né, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Certamente, já como idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jiré não desampara jamais aqueles que servem. Então, querido, aqui está a relação, né, sobre assistência social
no Antigo Testamento, né? Agora, nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Então, que nós devemos amparar aos nossos irmãos, né? Aos necessitados que precisam, né? Da ação social, né? Então, é importante fazer, né? Essa ação, né? De ajudar, né? A pessoa, né? Que precisam, né? Da nossa ajuda, né? Nós vemos também aquela parábola do bom samaritano, né? Que passou o levita, né? Passou. Então, nós vemos, né, que passou o sacerdote, né? Passou a largo, né? E passou o bom samaritano, viu aquele homem ali caído, né? E todo machucado, né? E curou suas feridas. Então, querido, aquele foi um amor, né? Então, nós devemos estender as nossas mãos para o nosso próximo, né? Aqui está falando sobre as ações sociais no Antigo Testamento, né? Nos profeta Isaías. Agora, assistência social no Novo Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos sobre a assistência social. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas, em Cristo, nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. Então, querido, o fundamento da igreja local, né, é ajudar, né, o próximo, né, que precisa. Então, querido, esse fundamento, né, bíblico está em toda a Bíblia, né, sobre ajudar, né, o nosso semelhante. Olha você ver, olha que importante, nos evangelhos, Jesus em seu ministério multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Então, ele multiplicou 2 vezes, né? Aqui, o ministério multiplicou os pães 2 vezes para alimentar as multidões, né? Isso indica que Jesus deu importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Então, querido, devemos ajudar, né, aquela pessoa que precisa, como Jesus multiplicou os pães e os peixes, né, para alimentar aquela multidão, né? Então, queridos, como Jesus fez, nós devemos também fazer, né? Agora, você vê, no livro, continuação do Novo Testamento, sobre a assistência social, no Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Então, querido, foi a primeira igreja, né, no livro do Atos dos Apóstolos. E aqui fala, né, que foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Então, ajudou ali aquele povo, né? Ali tudo o povo vivia em comum. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 2, 44, 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazenda e repartiam com todos, segundo cada um tinha sua necessidade. Então, queridos, eles viviam em comunhão, no partir do pão, né, nas orações, né? Eles vendiam suas propriedades, né? Então, todo mundo vivia, né, em comum. Aqui no Novo Testamento, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, aqui, nas epístolas, o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons da ênfase ao ministério de socorro aos pobres e os carentes. O apóstolo Tiago, de início, em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, guardar da corrupção, pois a fé sem obra é morta em si mesma. Então, queridos, se a gente não fazer, né, conforme está ensinando, né, sobre assistência social, ajudar o necessitado, né? Agora, se a gente fazer a obra e não, né? Aqui fala, pois a fé sem obra é morta. Então, precisamos ter fé, né? Porque sem fé, né, é impossível agradar a Deus, né?
Então aqui fala, ó, diaconia é serviço e ministério. São esforços no serviço a Cristo, que continua o ministério encarnacional que nos ajuda a realizar o caráter desse ministério, é servir, não limita o padrão da autoridade ou do propósito que este mundo impõe. A essência do ministério tem sido explicada por Cristo de uma vez para sempre. Então, queridos, é o serviço, né, do diácono, né, servir, né, ao servir as pessoas, né, aos pobres, aos necessitados, né, não só os diáconos, né, não só os líderes, né, mas também a toda a igreja, né, a ajudar, né, aquele pessoa que precisa, né, da nossa ajuda. Ó, o terceiro ponto, agindo para a glória de Deus, o alívio do próximo. Nós não precisamos, portanto, do socialismo ou do marquetismo ou da teologia da libertação, braço auxiliar do marquetismo e da desacraliza o evangelho e purifica o reino de Deus, para acolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam ideais supostamente nobres para escravizar pessoas perpetuamente no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como também a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. Então, queridos, então, o que nós possamos fazer, né, ajudar a nós, né, e ao nosso próximo também, né, a todos, né, que precisam de ajuda. Então, queridos, vamos agora para o terceiro ponto, né, terminando aí a lição. A mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desempregados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é a falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Então, querido, nós precisamos congregarmos, precisamos estar, né, em união com o nosso Deus e com a igreja, né? Precisa congregar, né? Participar do corpo do Senhor, né? Participar da ceia do Senhor, né? Aqui fala, ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, quer sua igreja local seja grande, quer seja pequeno, ou ponto de pregação, alegrar-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais, assistir aos mares. Então, queridos, nós devemos fazer parte, né, desse corpo, né? Nós sabemos que Cristo é a cabeça, né? E a igreja é o corpo. Então, precisa, né, de participar, né, da ceia do Senhor, né? Ouvir a palavra de Deus, né? Dar prioridade à palavra de Deus, né? Principalmente, né, nos cultos, né? Nos cultos litúrgicos, né? Deve dar prioridade à palavra de Deus, né? E confraternização também com os irmãos, ter união com os irmãos, né? Isso faz tudo parte da igreja local, né? Líderes cristãos como os mordomos, os pastores da igreja locais como os mordomos cristãos têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que são confiadas. Essa responsabilidade está parada no próprio exemplo de Jesus, nosso Senhor. Ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés aos discípulos e ensinou. Entendei-vos que vos tenho feito, porque vos dizei o exemplo, para que vos fiz, façais vós também. Aqui está claro, nenhum líder deve comportar como maior do que os outros, inacessível ou humilde servo do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade, da bacia e da toalha. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antiótico contra o orgulho. Então, querido, nós não devemos ser melhor que os outros, né? Então, nós devemos ser humildes diante de Deus, né? Aqui fala sobre os líderes que estão como os mordomos. Então, nós não devemos pensar que nós somos melhor que o outro, sabemos mais do que o outro, né? Todos nós somos iguais diante de Deus, né? Deus, ele honra todos nós, não devemos, né, ser maior, né? A Bíblia diz que nós devemos ser humildes, né, para que ele nos exalte. A mordomia dos membros congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem responsabilidade específica, um membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus, conforme a sua capacidade.
orando, louvando, testemunhando, evangelizando. Então, querido, há trabalho para todos, né? Há tarefa para todos, né? Não é só para o pastor da igreja, o presbítero, o diácono, né? Evangelista, professor de escola dominical, não, né? É para todos, né? Aí a gente fala assim, mas é mesmo não tem, aí eu não posso fazer nada, eu sou membro, né? Ser membro sentado, né? Um banco, né? Pai, não, queridos, nós todos temos trabalho, né? Todos não somos chamados para fazer a obra do Senhor, né? Aqui fala uma capacidade, um para orar, outro para louvar, outro para testemunhar, outro para evangelizar, né? Visitar os enfermos, afastados, né? Visitar aquelas pessoas que precisam, né? Voltar para os caminhos do Senhor, né? Então, que Deus deu capacidade para todos, né? Deu talentos, né? Para todos. Aqui é preciso trabalhar enquanto é dia. Então, queridos, Deus nos chamou para fazer a sua obra, né? Então, basta, né, esforçar, ter bom ânimo, né, e fazer a obra do Senhor. Aqui fala, a mordomia dos crentes na igreja local leva em conta a necessidade de congregar os líderes e também os membros, como os mordomos do reino de Deus. Então, queridos, não são só os líderes que são os mordomos, né, mas os membros, toda a igreja, né, está incumbida, né, de fazer essa tarefa, né, essa mordomia, né. Amém? Então, agora vamos para a conclusão, para terminar. A mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e preservar nela para servir o melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus como dos dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria e valorize a igreja local. Então, queridos, devemos servir ao Senhor com alegria, né? Ter comunhão com o nosso Deus, com o nosso próximo, né? Amar a Deus, né? E amar também ao nosso próximo, né? Ser fiel a Deus, ser fiel na igreja, né? Ser fiel com nossos irmãos, né? Amar a Deus em primeiro lugar, né? Depois o nosso próximo, né? Então, queridos, devemos valorizar, né? Nós, como os mordomos, valorizar o que Deus pôs em nossas mãos, né? Os bens espirituais. Amém? Aqui, queridos, está as perguntas bíblicas. Vou fazer só 3, tem várias perguntas aqui. Aqui fala, quem são os mordomos da palavra de Deus hoje? Pastores, evangelistas, discipuladores, professores de escola dominical. Mais uma aqui. A quem foi confiada a grande mordomia dos dons espirituais? A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja de Cristo, ou seja, aos salvos. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Compartilhe aí. Faça o seu comentário. Compartilhe no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em todas as redes sociais. A palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Como ficou, Esther?